Olá, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais um dia tem nos concedido. Mais um dia pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça que tem nos alcançado todas as manhãs, nos deixando aqui o sopro da vida, nos dando esse ar maravilhoso ao qual respiramos, mesmo que às vezes limitado, como eu tô aqui, tacada na energia, mas para a glória do Senhor. Podemos de pé, podemos ouvir, senti-lo e conhecer cada dia mais. Hoje eu quero tirar alguns, talvez alguns tabus, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala de Deus, a gente fala de aceitar Jesus, a gente fala de viver uma vida que agrada ao Senhor. Parece que a gente vai ter uns certos privilégios contra os ímpios. Parece que o Senhor vai nos livrar de todo mal dessa terra e vai nos tornar privilegiado por tê-lo. O privilégio que nós temos, em contrapartida que o ímpio não tem, o mundo não tem, é a presença do Espírito Santo. E se eu for falar em relação a dor e sofrimento, ainda é mais provável que nós venhamos passar por momentos de aflições, visto que somos ali o sacrifício para que o outro se chegue a Cristo, do que propriamente dito o ímpio. Tem ímpio que você vai olhar e vai viver uma vida e falar assim, caraca, vive uma vida boa. Às vezes, a gente sabe que a ausência de paz é grande, mas tem gente que consegue viver razoavelmente bem dentro de toda essa falta que a paz tem. A pessoa está satisfeita com a sua vida ímpia, a sua forma de viver, e não quer mudar. É triste. Mas não quer mudar. E muitas das vezes a gente vê filhos que não sabem usufruir daquilo que foi lhe dado e acaba sendo até mais oprimido, ou até mais triste. Porque tem filhos de Deus que passam por dores altíssimas, passam por momentos dificílimos na vida. Dias maus, a palavra do Senhor já diz, o apóstolo Paulo já esteja preparado para o dia mau vai vir até nós. O próprio Senhor Jesus falou no mundo tereis aflições. Nós estamos nessa terra e vamos sofrer. Nós não vamos ser, porque somos filhos de Deus, não estamos livres de uma bala perdida, não estamos livres de um assalto. Ora, eu já presenciei um temor a Deus durante um assalto ao qual o assaltante não quis realizar mais o assalto. Mas aquele ali conhece um pouco a Deus, ele tem temor. Tem outras pessoas que não têm temor e você vai ser assaltada. Se Deus achar que tem que te livrar, ele vai livrar, porque ele é Deus. Mas se ele achar que não tem que te livrar, não vai livrar. E a gente está nesse mundo, a gente está sujeito a pegar um resfriado, a mudança de tempo, ficar com a alergia atacada. Nós estamos nessa terra a qual a dor e o sofrimento habitam nela. A dor e o sofrimento está nessa terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por isso, tudo isso. A promessa é que no céu, quando o lugar que o Senhor Jesus subiu para preparar nossa morada, nós não passaremos por isso. Nós não sofreremos nenhum dano. Não ficaremos tristes, não vamos chorar, pelo contrário, só vai ter alegria. Lá sim é o lugar que nós, como os filhos, teremos esse privilégio de estar e de desfrutar, esse privilégio de viver aquilo que ele tem para a nossa vida, aquilo que ele tem para nós. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar. Eu já li em outro vídeo, mas eu vou ler de novo. No João capítulo 14, Jesus fala: eu orarei o Pai e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O versículo 16. O 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. No versículo 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, ele nos ensinará todas as coisas, e nos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. É aquele que vai nos ensinar, aquele que vai nos consolar, aquele que vai nos orientar. A partir daí, eu posso dizer como esse é o privilégio que nós temos. Qual é o privilégio que nós temos de ser e vir? A gente está vivendo no mesmo mundo, no mesmo contexto, vivendo as mesmas aflições, passando por doenças, passamos pelo luto, passamos pelo desemprego, passamos também pelas escassez da vida, passando por guerras, passando por injúrias, calúnias. Nós estamos passando por tudo isso da mesma forma que os ímpios passam. Mas qual é o privilégio de servir ao Senhor? Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo.
que vai nos consolar no dia do luto, que vai nos fortalecer no dia da nossa tristeza, da nossa fraqueza, aquele que vai nos encorajar quando temos medo, daquele que vai nos corrigir. Nós temos o apoio do Espírito Santo em nós. É um diferencial grande, porque iremos aprender a lidar com todas e qualquer situação. Mais dolorosa, mais difícil, Ele é que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que vai chegar e falar assim, joga a rede mais uma vez, tenta mais uma vez, não desista, continua, muda a direção, mas não muda, né, ali o foco, talvez desse jeito que você está tentando não está dando certo, mas você pode jogar para o outro lado. Então, o diferencial é que nós não estamos sós. Nós não passamos por nada dessa terra, por mais difícil que esteja, difícil. Porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que se você ia sofrer por uma bala perdida e encontrar a morte carnal, para se encontrar com Deus, para ver a vida eterna, no lugar que realmente é perfeito, Ele estará com você, Ele será ali contigo. Não será algo, porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê os mártires, o que fazia aquelas pessoas entrar numa arena e ser comida por leões. Eles não entravam só. Muitas das vezes eram famílias que entravam na arena. Eram crianças, é você entrar com seu filho, com seu esposo, sabendo que vocês vão morrer. Eles se entregarem sem querer questionar e brigar o que é, qual era o diferencial do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo estava fortalecendo eles? A convicção que eles tinham, a fé do novo que ia vir, que ia ser muito perfeito, muito maravilhoso, de viver algo extraordinário com Deus. Você acha que eles estavam só? Você acha que ele tinha uma força vinda do Espírito muito forte? Quem consegue diante de vir um animal como leão para cima para comer, ser apedrejado, ser crucificado, não se debater, não tentar se defender? É algo que vem do Espírito, é algo que é o Espírito Santo que nos consola. Então vai ter dias difíceis que você não vai desistir, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te consolar, ele vai te encorajar, ele vai te ensinar. Muitas vezes a gente pede o meu esposo, então ele sempre faz isso com o Senhor, quando tem algo desafiador para ele, ele pede estratégias, Senhor, me dá estratégia de como fazer isso aqui. Abre a minha mente para aquilo que eu não tá vendo, de como executar essa tarefa, de como melhorar essa tarefa. E ali o Senhor ele vai nos dando habilidade, ele vai nos ajudando. Esse é o privilégio que temos de servir o Senhor. Nós não ficamos turbados diante de uma situação difícil. A gente fica pedindo a Ele ajuda, auxílio. Tem hora que o desespero bate, somos seres humanos. Mas aí é quando o Espírito Santo ele vem. Com o poder e a graça dele nos alcança, sabe? Tem situações que, às vezes, de palavras difíceis, diante de um possível diagnóstico. Eu vou falar pelo meu filho. Meu filho, há uns anos atrás, meu filho e minha filha, primeiro foi meu filho. Ele teve celulite nos olhos, aqui na parte da pálpebra. Eu não imaginava o que era celulite. Para mim, celulite são aquelas marquinhas ruins que a mulher não gosta de ter no corpo. Então, eu não sabia disso, dessa inflamação. E o médico, assim que eu cheguei no hospital, que ele viu, ele falou, é casa de internação. Aqui a gente não consegue internar, mas tem um hospital, tal. Você pode levar ele, que é especialista nisso, ele vai ficar internado na hora, porque não tem como não internar. Você pode ficar aguardando aqui, eu vejo uma ambulância para transferir, mas se você achar mais rápido para passar em casa, pegar as coisas, você ir de carro, chega lá. E foi assim que eu fiz. Se aquilo não fosse curado, não tivesse uma intervenção rápida e tivesse um progresso rápido, por ser na parte do pescoço para cima, o risco era muito grande, poderia se tornar uma meningite. Todo mundo sabe que é algo terrível, é uma doença muito ruim, que pode tanto matar como pode deixar a pessoa sem movimentos, enfim, ela é muito ruim. E eu tava calma, eu tava em paz. Eu fiquei em paz diante de todo o diagnóstico. Pessoas do meu lado ficaram desesperadas. Eu vi gente começar a chorar. E eu estava tranquila com aquela situação. Porque eu tinha certeza que o Senhor estava comigo e que Ele ia realizar o melhor. Era como uma anestesia na minha alma. E eu fui para o hospital com ele, tinha muitas crianças. Meu filho tinha ali uns 4 anos, eu acho. E ele chegou lá naquele hospital, muita criança, né? Ele, mãe, a gente vai ficar bem, a gente vai sair daqui todos bem. Vai sair todo mundo junto comigo. Todo mundo vai sair junto comigo. Não vai ficar ninguém. Não só eu vou sair daqui, mas eles vão sair. E a gente orava toda noite. No mínimo, o tratamento são 7 dias de antibiótico na veia. Com 3 dias, meu filho teve alta. E todos aqueles que deram entrada com ele, no dia que ele deu, teve alta com ele. A fé dele em ação. Gente, não parecia que aquelas crianças doentes. Meu filho criança é coisa maravilhosa. Meu filho pegava, vinha uma luva de água morna,
E aquela luva colocava ali para fazer a compressa. Quando aquilo esfriava, meus filhos faziam de bola. Meu filho fazia de bola, as crianças correndo. Meu filho, calma, o acesso pode sair, tanto o seu quanto o deles. Vai ser doloroso, né? Furar, botar acesso de novo. E para a glória de Deus. Tudo certo, né? É, e foi assim algo que é o Espírito Santo que faz. Eu sei que nem sempre a resposta do Senhor vai ser positiva. Nem sempre a gente vai ter êxito e vitórias, porque como eu falei, a gente está nessa terra para passar dor e sofrimento, e às vezes a resposta do Senhor vai ser um não. Talvez a resposta dele é não vou te livrar dessa dor. Assim como ele, o próprio Jesus pediu ao Senhor, Senhor, eu estou pronto, mas se for possível, aparta de mim esse cálice. E ele não tirou do filho, porque era necessário. Então tudo que for necessário, tudo que for para a gente passar, a gente vai passar. Mas o diferencial é, nós temos a presença do Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar. Então, que você venha usufruir nos momentos difíceis e você não venha questionar Deus, não venha brigar com Deus. Porque a gente está nesse mundo para passar por isso mesmo. Mas que você venha pedir o auxílio dele, o consolo dele, a força que vem dele. E usufruir dos benefícios que nós temos. Qual é o benefício? Os benefícios que o Espírito produz em nós. Não nos livra, mas ele está ali. Ele segura em nossas mãos e passa conosco por todos os momentos. É isso que temos que nos agarrar. É isso que nos faz diferente dos ímpios e é isso que nos fortalece todos os dias. Então não desista. Pense no... Não, vá em frente. Faça aquilo que viva, passe por tudo que você tem que passar, mas usufruindo da presença. Não olha assim achando, eu sou melhor do que eu. Não vou passar. Isso aqui não vai acontecer comigo. Isso aqui não vai acontecer na minha casa. A doença não chega. Às vezes o Senhor permite. Então, esteja preparada não para a possibilidade ruim, mas sabendo. E se ele disser não, se ele falar você vai ter que passar, ele continua sendo Deus, continua te amando e continua ali o seu espírito a te consolar, te fortalecer, a te instruir em todas as coisas. E é isso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.